Então agora nós estamos na questão do encontro com a sombra, e naquele livro que eu falei para vocês, ele tem muitas facetas para ajudar a gente a identificar a sombra nas relações familiares, no trabalho. O livro como um todo auxilia no processo da identificação com a sombra. Mas existem alguns lugares específicos que eu quero trazer para vocês, e primeiro trazer um depoimento da própria Connie. Ela diz assim: meu fascínio pela luz, meu vivo otimismo em relação aos resultados, minha fé implícita em relação aos outros, meu compromisso com a meditação e com o caminho de iluminação, tudo isso deixou de ser uma graça salvadora e tornou-se uma sutil maldição, um entranhado hábito de pensar e sentir que parecia trazer-me face a face com o seu oposto, com o sofrimento de ideais fracassados, com o tormento da minha ingenuidade, com o lado escuro de Deus. Percebe a profundidade desse texto, né? E da complexidade e da repercussão que é o contato com a sombra? Embora não possamos fitá-la diretamente, a sombra surge na vida diária. Por exemplo, nós a encontramos em tiradas humorísticas, tais como piadas sujas ou brincadeiras tolas, que expressam nossas emoções ocultas, inferiores ou temidas. Analisando de perto aquilo que achamos engraçado, como alguém escorregando numa casca de banana ou se referindo a uma parte proibida do corpo, descobrimos que nossa sombra está ativa. Nem tinha pensado que isso dava indicativos da sombra, né? Então vê, piadas sujas, brincadeiras tolas, quando a gente diz do gay, quando a gente fala do preto, quando a gente fala disso ou daquilo, tudo isso estão revelando o nosso lado sombrio. Embora, se você se questiona naquele momento, é só uma brincadeira, é só uma colocação. Não banalize. Não é só uma brincadeira, não é só uma colocação, não é só uma piada. É o seu conteúdo que está sendo expresso ali. De perto, aquilo que achamos engraçados, ou nos referindo a partes proibidas do corpo, tudo isso fala do nosso lado sombrio. O medo do contato com o pênis, de falar da vagina, disso, daquilo, todas essas coisas falam do nosso lado sombrio. A psicanalista inglesa Molly Tube, sei lá como que diz, sugere 6 maneiras pelas quais, mesmo sem saber, encontramos a nossa sombra no dia a dia. Isso é a citação que está no livro Ao Encontro com a Sombra, o Potencial Oculto. Então veja lá. Nos sentimentos exagerados em relação aos outros. Quando a gente diz, eu simplesmente não acredito que ele tenha feito isso. Não consigo entender como ela é capaz de usar uma roupa dessas. Em todas essas colocações, nós estamos falando de um movimento sombrio dentro de você. No feedback negativo que recebemos daqueles que nos servem de espelho. Já é a 3ª vez que você chega tarde sem me avisar. Nas interações em que continuamente exercemos o mesmo efeito perturbador sobre diversas pessoas diferentes. Então, um fala, o outro fala, né? Eu e o Sam achamos que você não está sendo honesto com a gente. Meu Deus, um falou, o outro falou, repetiu. Está na hora da gente parar e pensar. Embora a gente possa ter boas e lindas justificativas. Nos atos impulsivos e não intencionais. Puxa, desculpa, eu não quis dizer isso. Não, quis sim. Se não quisesse, não tinha dito. Você quis dizer isso, mas não passou pela sua consciência, passou pelo inconsciente. Nos atos compulsivos que nós temos, nos comportamentos impulsivos, todos esses são manifestações da nossa sombra. Nas situações em que somos humilhados, estou tão envergonhada com o jeito que ele me trata, porque se sentiu humilhado é porque tem algo ali que foi machucado, e que esse que foi machucado foi a sua sombra. Nas nossas raivas exageradas em relação aos erros alheios. Quando a gente diz, ela simplesmente não consegue fazer o seu trabalho em tempo. Cara, mas ele perdeu totalmente o controle do peso. Tudo isso fala da nossa sombra. Além dessas situações,
no livro O Jogo das Sombras, que é da mesma autora, Iluminando o Lado Escuro, eu ainda trouxe mais alguns para acrescentar. A sombra levanta sua cabeça na meia-idade. Quando você tiver 80 anos, o que vai se lamentar ter feito ou não ter feito? Então aquela crise existencial, rever sentido de vida, repensar se o caminho que você fez até aqui valeu, tudo isso é movimento da sombra. A sombra dança pelos nossos sonhos. Quem aparece nos seus sonhos para contradizer a sua imagem de vigília? Então a puritana tem sonhos sexuais. A pessoa tranquila tem sonhos violentos. Ah, mas eu estava apanhando no sonho, tá? Mas a outra parte que estava batendo, ela também é uma imagem dentro de você. Porque todo o sonho é teu. Então são imagens dentro de você. Todas que estão no sonho são imagens dentro de você. Do monstro, de tudo, tá? A sombra usa a camuflagem dos sintomas físicos. Podemos esquecer os abusos, mas o corpo não esquece. Como para-choque, nosso corpo absorve o desgaste contínuo da experiência emocional. Podemos nos defender do desgaste, mas nosso corpo é que leva pior. Então as somatizações, as doenças que a gente faz, os sintomas, eles são algo que o seu inconsciente, a sua sombra está querendo expressar. E a sombra revela seu ouro em trabalhos criativos. As artes têm o poder de romper o controle rígido da mente consciente, permitindo o surgimento de imagens desconhecidas. Então, o trabalho com a arte é fantástico para expressar, e quando você dá sentido para aquilo que está lá, você entra em contato com a tua sombra. Quando a gente muitas vezes está fazendo uma produção, um texto, alguma coisa, a gente nem sabe aonde que a gente vai chegar. Ou a gente tem uma intenção e depois que você olha, aquilo te toca de um outro jeito. É porque está tocando nesse inconsciente, que é um movimento muito importante e necessário. De maneira didática, podemos verificar... Isso sou eu, olha que chique. Cultivo das emoções no prelo. É porque está saindo o livro, né? Mas já está escrito. De maneira didática, podemos verificar que a sombra se expressa e é facilmente identificada em duas situações específicas. Isso é o que estou propondo para facilitar vocês pensarem. Nos momentos de crise, seja crise física, psicológica, social, entre outras. Na hora que nós estamos em crise, aparecem as nossas coisas. Na hora que você está indo com uma doença, na hora que você está com dor, na hora que você está numa briga, na hora que a sociedade está toda estrambelhada, as nossas sombras aparecem. Quem aqui assistiu aquele filme ou leu o livro do José Saramago, Ensaio sobre a Cegueira? Meu pai do céu, que coisa perturbadora. Quem não assistiu, assista, mas como eu falei para vocês, faz oração antes, bota o nome na irradiação, na semana que vai assistir, porque o filminho horrível. Mas horrível, porque ele faz pensar justamente isso. Na sociedade onde ninguém estiver olhando e as pessoas não puderem nos julgar, na hora que a gente estiver passando por privações, saem demônios de dentro da gente. E aí você vê aquele filme, meu Deus do céu, aquilo dá um coiso. Você sai, né? Tem cinema que sai todo mundo rindo e tal. Naquele ali sai todo mundo assim. Você não tem coragem de olhar para a pessoa do teu lado, porque você tem tudo aquilo, ela agora sabe que você tem tudo aquilo, que você também sabe que ela tem, você fala, meu Deus do céu. E nas relações difíceis. Então, acho que esses são dois bem fáceis para vocês pensarem. Nas crises, porque na crise aparece muito dos nossos conteúdos, e nas relações difíceis e incômodas, que daí a gente precisa falar de projeção. A gente não vai ter um encontro só para mecanismos de defesa, eu já falei para vocês. Assistam aquele vídeo do Cláudio e da Iris sobre mecanismos de defesa do ego, muito legal. É importante vocês terem em vista que mecanismo de defesa do ego, então vocês compreenderem que é sempre o ego tentando se defender. Se defender do quê? Do contato com a sombra, tentando fingir que ele não é, tentando fingir que não faz parte dele, tá? E aí eu quero trazer um pouquinho de projeção para vocês pensarem. Joana diz assim, no ser consciente. Toda vez, se você quiser estudar um pouco mais sobre os mecanismos de defesa, está aí nesse livro. Esse é um, tem projeção, tem deslocamento, projetado, deslocado. Não lembro, são 5.
E um deles ela diz assim: toda vez que alguém combate com exagerada veemência determinados traços do caráter de alguém, projeta-se nele, transferindo do eu, que o ego não deseja reconhecer como deficiência, a qualidade negativa que lhe é peculiar. Torna a sua vítima o espelho no qual se reflete inconscientemente. Gente, isso dá uma perturbação na gente. Porque tudo aquilo que você critica, que você combate, que você tem raiva, faz parte de você. E a minha mãe sempre vem. Eu tenho certeza que no carro ela vai. Mas não é tudo mesmo, né? É tudo mesmo. Porque se te incomodou, é porque tocou em algum ponto seu. Seja do que você faz, às vezes do que você gostaria de fazer não tem coragem. A gente vê pessoas fazendo coisas, tendo posturas extravagantes, ou promíscuas, ou agressivas, que são coisas que existem tendência, você não tem coragem de fazer. E quando você vê o outro fazendo, você tem raiva dele, você quer combater, você quer que o outro morra, mas porque está falando de algo que está dentro de você. Gente, dá vontade de matar Freud de ter trazido essa teoria de inconsciente e tudo mais, porque você não tem como fugir de você mesmo, a partir do momento que você estuda isso. Olha o que ela diz: torna a sua vítima o espelho no qual se reflete inconscientemente. Tudo que te der um incômodo ali, uma raiva, uma vontade de fazer a coisa acontecer, investiga, porque existe potencial dentro de você. Você não faz, porque se você fizesse, não estaria na sombra tão claramente. Mas existe dentro de você. Você goste ou não goste, tente camuflar, tente enrolar, tente fingir, está lá. Mas é aquilo que eu sempre recriminei. Por que será que você sempre recriminou? Por que será que você sempre combateu? Por que será que sempre foi tão contra? Tem tantas coisas no mundo que a gente poderia ser contra. E por que você se focou naquilo? Na agressividade do outro, no comportamento sexual do outro, na postura orgulhosa do outro, na postura invejosa, no isso, naquilo. Olhe para dentro de você. Sempre a gente vai projetar, transferindo algo que o ego não deseja reconhecer, a qualidade negativa que lhe é peculiar. Gostaram disso? Amaram, né? Aquele desequilibrado que você sempre condenou, que era isso, que é não sei o que no trânsito, que é assim com a mulherada, que é irresponsável, que não sei o que, existe dentro de você. Ele está sob controle. Ele não aparece pela educação que hoje você teve, pelas contenções que você está oferecendo, mas certamente numa outra encarnação, sem essas mesmas contenções ou sem essa educação num ambiente adverso, ele vai aparecer. Então não condena, não critica, olha para dentro e tenta trabalhar enquanto é tempo. Porque é muito mais fácil trabalhar a sombra neste movimento de conhecer, de ter contato e de permitir ela fazer parte de nós, do que quando ela já está em franca atuação. É muito mais fácil. Mara, então só aquilo que não nos incomoda é que não faz parte da nossa sombra? Mais ou menos assim. Mas, Mara, não é só por... Não vem com mais. Então tiramos ele. Pode ser negativo, mas também pode ser positivo. Pode ser tudo. Porque às vezes a gente vê uma pessoa frágil, ou uma pessoa querida, ou uma pessoa atenciosa, e a gente também combate. Mas porque existe aquela pessoa frágil, querida, atenciosa dentro de você. Depressiva, melancólica. Ah, eu não tenho com gente depressiva, pelo amor de Deus, longe de mim. Presta atenção. Porque é melhor você olhar para a pessoa depressiva que existe dentro de você e que você não está deixando aparecer, do que você ir negando, a sombra vai ficando mais densa, mais espessa, e uma hora você vai cair na depressão. E é muito comum em grupo terapêutico, nesses CAPs, em hospital psiquiátrico e tudo mais, as pessoas dizerem: justo eu, que sempre critiquei esses depressivos, agora eu me vejo assim, mas eu não abro nunca mais a boca para falar mal de ninguém, porque agora eu sei o que é uma pessoa depressiva. É nítido.
o movimento da projeção. Alguém ali? Em relação ao tipo de trabalho da educação, muitas vezes a gente faz o combate, né, desses traços negativos, principalmente com crianças, adolescentes. E em relação a isso, a gente tem que fazer realmente para poder, para a própria criança, o próprio adolescente, eles têm que analisar que aquelas condutas, elas não são adequadas. E muitas vezes a gente tem que ser positivo. Então isso acaba sendo uma situação que não deve ocorrer essa imposição. Diferenciar o que é certo e errado é diferente do combate da recriminação das coisas. Entende? Aquilo que eu estava falando. Você dizer, minha filha, se você for uma prostituta, as pessoas vão te odiar, elas vão te recriminar, você nunca vai ter nada, Deus não vai gostar, você vai para um umbral, os obsessores, não sei o que, isso é um combate. Agora, você dizer do certo e do errado, de que aquele corpo foi dado por Deus e que ela não tem o direito de usar desse corpo para tirar benefício próprio, é diferente. Então, veja, dentro da doutrina espírita, as leis divinas elas estão muito claras. Mas o problema é que nós olhamos a situação que não está de acordo com a lei divina, porque nós vivemos quase tudo que não está de acordo com a lei divina, e nós combatemos. Nós achamos que precisa de punição, nós achamos que precisa de condenação, nós achamos que não seremos amados, que Deus vai nos odiar, que a gente não vai ter espíritos bons ao nosso lado por nós sermos assim. Gente, mas olha para essa questão da sombra. Todo mundo aqui tem uma sombra imensa, o mal predomina dentro de nós. Algum de nós veio o recado de que não tem mentor? E mentor é espírito bem evoluído. Não, você tem uma sombra muito densa, não vai com mentor. Os espíritos mais evoluídos é que vão auxiliar os mais perturbados. Então, olha, é mérito. Quanto mais perturbado você for, mais evoluído vai ter alguém. Na hora dos grandes resgates, lá no fundo do umbral, vocês vão ver esse Manuel Flamengo de Miranda, André Luiz, é os espíritos da altura que vêm. Da altura. Não, digo que eu já li, né? Da altura, são os mais evoluídos, quanto mais comprometido é a alma. E com a gente também é assim. A gente acha que se a gente for assim, os espíritos não vão nos auxiliar, eles não vão... Meu Deus do céu! Então, a gente não precisa deste combate. A gente precisa do esclarecimento de por que é certo e por que é errado, de qual o prejuízo de agir assim. Mas prejuízo no processo de desenvolvimento moral. Não combate. A gente não precisa de combate. Mas se continua com os mesmos atos de agressão. Em escola nós temos muito isso. Mas daí são providências. De que a pessoa é expulsa, de que ela vai ficar fora da sala, de que ela vai reprovar. São providências, não é o combate daquilo ali. Entende? Porque aquele ser humano, por pior que ele seja, ele é amado por Deus, ele foi criado por Deus, e ele também tem destino à perfeição. Então a questão é que nós temos providências a serem tomadas. Porque a gente também toma providência em relação a nós, que é o que eu estava falando. Eu percebo um impulso sexual muito grande, eu vou tomar uma providência. Não vou me colocar em situações delicadas, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. São providências que eu cuido para que isso não cresça desmensuradamente. Mas o combate, eu sou uma porcaria, eu não devia de ser assim, Deus não vai me amar, porque as pessoas não gostam de mim. Não, esse a gente não precisa. Porque uma pessoa agressiva que está sendo hostil com todos, quanto mais ela se sentir rejeitada, mais hostil ela vai ser. Isso é lógico. Entende? Então, não estou dizendo para você assim que temos uma solução simples. Mas o fato é que quanto mais a gente afasta, mais problemas nós vamos ter. E aí é o que eu digo para vocês lá, de alguns padres, de algumas freiras que vão para o convento, vão para o seminário para tentar afastar a sua sexualidade e fazem sexo no único lugar no mundo que não deveriam fazer, que é dentro do convento. Fizesse sexo em qualquer lugar, com qualquer pessoa, mas não com outro padre dentro do convento, dentro do seminário. Entende? Se fizesse em qualquer lugar, não teria o problema que teve lá. Mas o sujeito vai tentando afastar, vai tentando negar, vai tentando dizer que não pode ser assim, e aquilo cresce. Então, um sujeito, mesmo um sujeito extremamente agressivo, tem todo um percurso de entender essa agressividade. Ele vai precisar fazer um processo psicoterapêutico de que raiva que é essa, é raiva de si, é raiva da família, é auto-ódio. O que é isso? Tem que ser trabalhado. Porque agressividade nenhuma, se você quiser impor e você quiser prender e amarrar essa pessoa, não vai resolver a agressividade. A agressividade é uma energia destrutiva que precisa ser canalizada adequadamente.
Então, essa nossa lógica de que contendo, amarrando, apertando, negando, entrouxando, engolindo, as coisas se resolvem, isso Freud, em 1900, demarcou a nossa cultura dizendo, não, existe um inconsciente. O máximo que você vai fazer é reprimir e dar mais força para que isso volte ativamente. A sombra é a experiência arquetípica da outra pessoa que, em sua estranheza, é sempre suspeita. É o anseio arquetípico do bode expiatório, de alguém para culpar e atacar a fim de se obter justificativa e absolvição. É a experiência arquetípica do inimigo, a experiência da culpabilidade que sempre adere a outra pessoa, já que temos a ilusão de compreender a nós mesmos e de já ter lidado adequadamente com nossos problemas. Em outras palavras, à medida que tenho de ser correto e bom, ele, ela, eles se tornam os portadores de todo o mal, que não consigo reconhecer em mim mesmo. Gente, olha a repercussão disso. O aluno que está lá na escola agressivo, ele se torna o portador de todo o mal. Mas qual é o mal que está dentro de nós e que talvez faça isso aparecer? Qual é a relação que nós temos com ele? Qual é o lugar que a instituição oferece para esse sujeito? Aquele que a gente critica, condena, combate, ele fica como o mal para que a gente não precise olhar o mal que existe dentro de nós. Dá para entender isso? E o docinho que estava na boca já ficou amargo, né? Reações possíveis à sombra. Podemos nos recusar a encará-la? Podemos? Faz assim. Quem que se recusa a encarar a sombra? Ah, todos nós, né? Ah, mas eu vi uma partezinha bem pequenininha, mas ela é imensa, então você está se recusando a encarar. Uma vez consciente de que ela faz parte de nós, podemos tentar eliminá-la e corrigi-la imediatamente. Olha que delicado. Eu vejo e aí eu já tento corrigir, porque eu não consigo suportar. Porque eu não consigo aceitar que eu sou assim. Então eu não estou aceitando a sombra do mesmo jeito. Porque eu digo que eu sou uma pessoa irritada, que eu sou uma pessoa agressiva, mas que já está sob controle. Então eu brinco com as pessoas que vêm na terapia e um dia são tomadas pela sombra, porque tropeçaram na porta da entrada e desgraçaram, falam um monte de coisa e dizem, Marcos, você lembra tudo que eu tinha falado? Lembro, né? Achando que a pessoa vai aprofundar. Nossa, eu já sou outra pessoa hoje. Aquilo lá que eu tinha falado foi tão bom eu ter visto e ter enxergado, porque agora eu já consegui controlar, disciplinei aquilo, eu sou outra pessoa. Vê, é o sujeito que fez um contato com a sombra, mas ele já está tentando imediatamente corrigir e eliminar. Sombra não se corrige, não se elimina. O que a gente faz? Assimila. Assimila. Não combate, não elimina, porque ela é uma parte de nós. Como que você vai combater uma parte tua? Como que você vai tentar eliminar uma parte tua? Você está eliminando uma potencialidade. Você está eliminando parte do teu tesouro. Você está eliminando parte da tua vida. A sombra se assimila. Seja lá o que isso queira dizer. Podemos nos recusar a ser responsáveis por ela. Deixá-la seguir seu caminho desgovernadamente. Esse desgovernadamente fui eu que coloquei, porque eu achei que a frase não ficou bem traduzida e bem adequada. Podemos nos recusar a ser responsáveis por ela e deixar seguir seu caminho desgovernado. Ah, eu sou uma vagabunda mesmo, eu vou fazer sexo com qualquer um. Opa, pera lá. Eu sou cruel mesmo e eu saio falando e metendo a boca em tudo. Opa, pera lá. Essa é uma possibilidade de reação com a sombra. Não é porque você está fazendo contato que você vai deixar que essa coisa caminhe desgovernadamente. Esse aí assimilou demais, né? Assimilou demais. Não, mas a palavra... Eu entendi a sua ideia, mas a frase não ficou boa. Porque ele não assimilou.
né? Ele está deixando que aquilo esteja lá na frente, mas não é um processo de assimilação. Ou fica muito atrás ou fica lá na frente me governando. Nenhum dos dois é assimilar no sentido do incorporar a sua vida, né? Fica desgovernado, não tem contato. Desgoverno não quer dizer contato. Aquelas teorias que para mim são muito ruins, de, por exemplo, extravasar a raiva. Daí você está lá com raiva, você vai bater na almofada, você vai gritar, você vai fazer não sei o quê. O Daniel Goleman diz isso. Falsamente, essas teorias dizem que te coloca em contato com a raiva. Não coloca. Porque você está expressando, depois você diz, e aí você continua a sua vida. Você não entrou em contato. Entrar em contato é dizer, meu Deus, por que eu estou com vontade de pular no pescoço daquela pessoa? Aonde que ela me tocou? Desgraçada, ela me expôs, ela fez isso, fez aquilo, fez... Isso é entrar em contato com a sombra. Eu quero pular no pescoço porque ela me desvelou na frente dos outros. Isso é entrar em contato. Eu quero pular no pescoço porque ela conseguiu identificar uma coisa que eu tento esconder de todo mundo. Você reconhece, sente e aí corrige. Sim, porque na hora que você faz isso de dizer ela me desvelou na frente de todo mundo, a raiva já diminuiu. Entende? Ela já acalmou. Porque você entendeu, você não está mais querendo fugir, não tem mais pressão interna. Então, na hora que você entra em contato, ela já perde toda a sua força. Quebrar, bater, xingar, não quer dizer entrar em contato. E a mesma coisa é isso. Você sair fazendo sexo desregrado não quer dizer entrar em contato com a sombra, por exemplo. Entrar em contato é, por que o sexo desregrado? Eu quero ser amado pelas pessoas, eu quero ser desejado, eu não admito que ninguém me rejeite, eu quero ser aceito e desejado por todo mundo. O que está acontecendo dentro de mim? Isso é entrar em contato com a sombra. Evangelizar a sombra. Percebe a diferença? Bem diferente, bem diferente. Podemos sofrê-la de modo construtivo, como parte da nossa personalidade, que pode nos conduzir para uma saudável humildade e humanidade, e finalmente a novos insights e horizontes da vida mais ampla. Eu estou passando um pouquinho rápido porque eu estou com medo do nosso horário. Apesar de ter 45 minutos, né? Mas da outra vez eu caí nessa, vocês começam a fazer pergunta e aí... Olha que legal essa imagem da sombra, né? É nós, né? E a sombra às vezes ela está ali, ó, sorrindo. Querida, vindo, dizendo assim, ó, deixa eu te ajudar. E a gente, sai daqui, eu tenho que ser bom, eu tenho que ser querido. Sai daqui, ela diz, mas eu vou te ajudar a viver melhor, sai daqui. Cada parte de nossa personalidade que não amamos torna-se hostil a nós. Ela também pode distanciar-se de nós e iniciar uma revolta contra nós. Cada parte de nossa personalidade que não amamos tornar-se-á hostil. Olha que profundo isso aqui, é lá daquele livro do Encontro com a Sombra. O grande problema do mal, diz Scott Peck, não é o pecado, mas a recusa em admitir o próprio mal. Aquilo que não conseguimos enfrentar de frente, nos agarrará pelas costas. Quando alcançamos a verdadeira fortaleza de admitir a nossa condição moral imperfeita, deixamos de ser possuídos pelos demônios. O grande problema do mal não é o pecado, mas a recusa em admitir o próprio mal. Dá para entender? Joana diz assim: supões precipitadamente que podem forçar a mudança, tornando-se puras, embora os conflitos, culminando em descobrimentos dolorosos de existências vazias. Não contactar com a sombra era esse tipo. Não contactar a sombra, querer fazer essas mudanças
querer se impor algo que se é, vai fazer com que mais à frente nós nos descobramos em existências vazias. Olha que profunda essa frase de Joana. Porque eu estou me obrigando a ser uma pessoa que eu não sou. E eu posso passar esta encarnação inteira achando que eu sou melhor do que eu sou. Mas a hora que desencarnar, não vai ter para onde correr. Daí precisa de manicômio espírita no outro lado. Né? Como naquele Tormentos da Obsessão. Hospital psiquiátrico com ala espírita. Olha que coisa maravilhosa. Gente, que privilégio. Né? Uma ala só para espíritas. Porque eles vão se entender na sua loucura. Eles vão chegar lá e vão dizer, mas imagina, eu não matei ninguém, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, como que eu não tenho uma luz enorme me envolvendo? Eu dava palestra, eu dava curso, eu dava aquilo. Aí o outro vai dizer, mas eu também, eu fazia isso. E aí vão ficar discutindo quem fazia mais, quem que era melhor e quem que prejudicou menos as pessoas, tudo louco. Porque não identificaram que a proposta não é de forçar uma mudança para ser puro como a gente faz com a gente ou impõe aos outros. O processo é de autoconhecimento. Esse é no livro Psicologia da Gratidão. Também tem um item lá sobre a sombra muito bom. Todos aqueles que são portadores de sombra, ela diz, e todos o são, em vez de a compreenderem na condição de processo de crescimento, experimentam uma forma de vergonha, de constrangimento e procuram disfarçá-la. Tal comportamento dá lugar a uma sociedade hipócrita, artificial, incapaz de procedimentos maduros e significativos que a todos beneficiem. O ser mais hábil no disfarce é sempre o mais homenageado e querido, produzindo-lhe maior soma de conflito, porque se vê obrigado a continuar a parecer aquilo que realmente não é. Uau, né? Uau. Todos aqueles que são portadores de sombra, e todos o são, em vez de compreender que é uma condição nossa, a gente não precisa se envergonhar de ter todos esses desalinhos, porque faz parte do processo de crescimento. A gente não precisa se envergonhar, se constranger ou procurar disfarçar. A gente precisa adequar para a convivência com as pessoas, mas não fingir ser quem não é. Conseguem perceber a diferença? Adequar para a convivência é naquilo que toca. Então, como eu falava da minha crueldade, e eu vou cuidar para que não machuque tanto o outro, e vou tentar manter sob controle. Mas eu não vou tentar fingir ser uma pessoa boa, querida e amável, para esconder a minha crueldade. Eu não vou sair fazendo sexo com qualquer um. Porém, eu não vou fingir ser uma pessoa de equilíbrio sexual super bem resolvido. Percebem essa diferença? Gente, o comportamento disfarçado dá lugar a uma sociedade hipócrita, artificial e incapaz de procedimentos maduros. Quantas vezes as nossas palestras, as nossas coordenações de estudo, elas são hipócritas, vazias e artificiais. Não estou dizendo num sentido de destruir o que está posto, mas no sentido de irmos melhorando cada vez mais, de termos discursos cada vez menos vazios, cada vez menos hipócritas, cada vez menos indiferentes ao sofrimento alheio, mais humanos, mais reais, mais verdadeiros, porque isso é estado de maturidade, e isso são benefícios significativos a todos. Maturidade. Nós ainda nos encontramos numa infância psicológica. Essa é a verdade.